R$ 3 milhões do Fundo Municipal de Transporte de Juiz de Fora poderão ser usados como aporte financeiro para o setor de transporte coletivo urbano. Os recursos serão destinados para pagamentos dos cerca de 3.500 trabalhadores do setor. Para isso, a Prefeitura deve encaminhar à Câmara nos próximos dias uma mensagem para que este subsídio seja autorizado diante da situação de quase colapso no sistema, com a queda de passageiros que foi retratada pelos empresários das empresas de ônibus em reunião ocorrida na tarde desta terça-feira, dia 19 de maio, a pedido do vereador Sargento Melo Casal, do PTB, integrante da Comissão de Urbanismo. Durante a reunião, os empresários disseram que 70% dos passageiros não estão circulando nos ônibus da cidade. No entanto, o número de veículos nas ruas não reduziu da mesma maneira. Outra questão tocada aqui foi a necessidade de reestruturação do transporte coletivo sob o risco de haver um colapso e até demissões. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria de Transportes, a redução de 70% dos passageiros significa que a média diária caiu de 340 mil para 110 mil. Já o número de viagens teve redução de 50,22%, passando de 12.139 para 6.038 diariamente. Com relação à frota, dos 539 ônibus, 317 estão nas ruas. Ainda de acordo com a Setra, em relação às linhas, das 269 existentes, estão funcionando 204, o que representa queda de 24,16%. Então a demanda é muito mais baixa do que a normal, então a gente tem uma frota circulante menor do que a normal. Então a gente precisa que o cidadão observe no site da Prefeitura quais as linhas que ele se utiliza e em que horários ele tem disponível. A gente tem observado diariamente a demanda, tanto pela bilhetagem do sistema de transporte, quanto pelos agentes de trânsito nas vias, para manter a quantidade de passageiros adequada em cada ônibus. Pelo sistema da bilhetagem a gente descobre qual o volume de passageiros que vem andando em cada linha e a gente pode incluir mais carros, tirar carros, depende do que vem acontecendo ao longo de cada dia. A gente sempre analisa um dia a cada vez, o dia anterior é analisado e promove-se alguma alteração em caso de necessidade. A preocupação com os empregos e com os usuários foi levantada pelo representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Juiz de Fora, que defende que a categoria não pode ser penalizada. As empresas têm procurado o sindicato para fazer vários acordos, né? Inclusive, a gente fizemos um aditivo no acordo coletivo e nele a gente reduziu o jornal de trabalho, tiramos 2 meses de cesta básica, tiramos o vale que do dia 20 só para o pagamento, a redução dos 50% para o governo federal, mais 50% para as empresas. E com isso a gente tem flexibilizado bastante o acordo coletivo, né, dentro do adiantamento do acordo coletivo, para ajudar as empresas sempre possível. Aí o Sindicato de Portas Abertas, a categoria que não pode pagar o preço pelo que está acontecendo na cidade, e espera da Prefeitura uma solução para o problema da cidade. Rafael Santana, da Ansal, considera este momento de maior crise da história do setor. A necessidade de reestruturação do sistema e de pensar o transporte coletivo de outra maneira foi levantada pelo empresário. Na verdade, o transporte ele já vem em uma tendência muito forte de mudanças. Ele precisa, a nível nacional, de uma reestruturação completa em seu sistema. Hoje, nós temos uma forma de remuneração e de sustentação da operação do transporte coletivo muito defasada, que é só pela tarifa que o usuário paga. Então, é muito importante, não só nessa crise, a gente pensar em solucionar os problemas agora, mas também é muito importante que a gente pense, desde já, numa reestruturação completa do transporte coletivo, pensando em novas fontes de recurso, para que o transporte mantenha-se barato para o usuário, porque a gente está chegando num ponto que a passagem está ficando cara para o usuário, ao mesmo tempo não está pagando os custos da operação do sistema. Então, nós precisamos abrir esse debate agora com coragem política, envolver toda a sociedade,
para que a gente possa conseguir novas fontes de recurso para poder subsidiar o transporte e assim diminuir os custos e o preço que a população paga pela passagem. Frederico Miana, consultor das viações São Francisco e Tusmil, ressaltou que o sistema já vinha sofrendo com a crise há algum tempo. Segundo ele, há cerca de uma década, o transporte coletivo de Juiz de Fora tinha uma média de 14 milhões de usuários por mês. Esta média caiu para 8 milhões em 2016, quando foi feito o edital que está em vigor. E hoje, fora do período da crise, estaria na casa dos 7 milhões de usuários mês. Então, o esforço de todas as empresas hoje é para tentar manter os empregos, manter a frota operando, manter a prestação de serviço para a população de Juiz de Fora, mas a continuar da forma como está, isso vai ser completamente inviável. O sistema caminha para um colapso. É impossível se manter as contas em dia, os salários em dia, os ônibus rodando com combustível, com pneu, se as coisas continuarem da forma como estão. Então, alguma solução precisa ser encontrada para esse momento emergencial. A situação é grave e a população não pode sofrer mais do que já está sofrendo. Existe uma defasagem absurda hoje entre receitas e custos, né? Gerando uma necessidade de financiamento em termos de déficit do sistema como um todo, das empresas em especial também, cada uma delas, né? Num montante muito grande, né? Que coloca realmente a sustentabilidade do sistema como um todo de forma desafiadora, que vai precisar de envolver poder público, né? O conjunto das empresas, né? De uma maneira geral, para que o sistema possa readquirir a sua sustentabilidade, que hoje ela está completamente comprometida. A ideia é que se busque alternativas e soluções a médio e longo prazo para o sistema de transporte coletivo de Juiz de Fora, evitando a crise ainda maior em um serviço considerado essencial, de modo que não haja prejuízo para o usuário e para os empregados do setor. Durante a reunião, o presidente da Comissão de Urbanismo, vereador Zé Márcio Garotinho, do PV, demonstrou preocupação com a mobilidade urbana e com a necessidade de convivência entre os mais diversos modais. Sargento Melo, que solicitou a reunião, faz uma avaliação do debate. Fiquei satisfeito sim com a conversa, foi uma conversa bem aberta com os empresários e com a Cetra, mas eu ainda acho que a gente vai precisar discutir muito o fundo ao qual vai ser buscado esses 3 milhões para auxiliar essas empresas. É um paliativo, eu não acho que é a solução imediata, né? Até porque essa crise pode demandar um pouco mais de tempo, mas é o início de uma conversa e a gente vai dar continuidade nesse trabalho, né? Inclusive o empresário também nos comunicou, o Rafael Dansal, que também fará outras conversas para tratar sobre aqueles funcionários que estão à disposição dele, que são da GIL. E assim que as coisas forem desenrolando, a gente vai dando aí continuidade a esse trabalho e passando informação à população. Para verificar os horários especiais em todas as linhas durante a pandemia do coronavírus, o usuário deve acessar o site da Prefeitura na aba ônibus/itinerário.